Imagina todo dia que você está em casa, sua família brigar brutalmente um com o outro por traição, dinheiro e irresponsabilidade. Até que um dia, essa discussão parte para um lado que eu nunca imaginei antes. Bom dia, minhas queridas e meus queridos desse lindo Brasil. Meu nome é Jandira Crispina Medeiros, mas o pessoal aqui de Minas Gerais me conhece como Dona Jandi da Tabacaria. Resolvi hoje contar minha história porque tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que acabam virando pedra dentro do peito. E essa pedra já está quase me sufocando de tanto que cresceu. Não é fácil falar sobre certas coisas, mas talvez ajude alguém que está passando pelo que passei. Talvez dê força para quem precisa fugir de uma situação que parece não ter saída. Nasci em 1947. Numa casinha simples, na parte alta de Curvelo, perto do que hoje chamam de Centro Histórico. Nossa casa era pequena, mas tinha um quintal grande com pés de acerola, goiaba e jabuticaba. Meu pai, juventino, trabalhava como fiscal da antiga estrada de ferro. Usava sempre aquele cap escuro com um ar de importância que me fazia sentir orgulho quando pequena. Minha mãe, Dorvalina, costurava para fora, principalmente vestidos de festa e roupas de primeira comunhão. Até meus 10 anos, a vida parecia normal. Pelo menos o que eu achava que era normal. Criança tem esse dom, né? De achar que o mundo dela é igual ao de todo mundo. Só fui perceber depois que nossa casa era diferente das outras. Um lugar que mudava de temperatura conforme quem estava dentro dela. Quando meus avós paternos, seu Quirino e Dona Geralda, vinham nos visitar. Era como se o sol entrasse pelas frestas das janelas, mesmo em dia de chuva. A casa inteira se iluminava. Vovô Quirino com suas histórias da roça, imitando os bichos e fazendo eu rir até minha barriga doer. Vovó Geralda com seus bolinhos de polvilho que derretiam na boca e aquele jeito dela de afagar meu cabelo enquanto cantarolava modas antigas. Jandira, minha netinha, vovó Geralda dizia sempre: "Você é abençoada. Tem olhos que brilham como as estrelas do céu de julho." E eu acreditava. Quando eles estavam em casa, eu era abençoada mesmo. Mas quando meus avós iam embora, quando eles iam embora, era como se levassem toda a luz com eles. A casa escurecia, o ar ficava pesado. Era tão visível para mim que eu chegava a perguntar para minha mãe se tinha acabado a energia. Mas não era a luz dos postes que faltava. Era outra luz. As brigas começavam sempre do mesmo jeito. Minha mãe chegando tarde do trabalho, com cheiro de cigarro e bebida. Dizia que tinha ficado na casa de alguma cliente provando vestido, ajustando bainha, esse tipo de coisa. Meu pai, sentado na cadeira da sala, de braços cruzados, esperando com aquela cara que eu já conhecia bem. "Onde é que você estava, Dorvalina?" Ele perguntava, a voz baixa mas afiada como faca. "Trabalhando, homem. Você acha que esse teto se paga sozinho?" Ela respondia já na defensiva, jogando a bolsa em cima da mesa com força. E dali partiam para os gritos. Ele a acusando de estar com outros homens, ela dizendo que ele também não era nenhum santo. A cidade inteira comentava das viagens dele, das moças que atendiam na bilheteria da estação, sempre sorrindo demais quando ele passava. Eu ficava no meu quarto, as mãos nos ouvidos, mas não adiantava muito. Nossa casa tinha paredes finas, daquelas que parecem feitas de papel. Eu ouvia tudo. As acusações, os xingamentos, às vezes o barulho de coisa quebrando. Na manhã seguinte, sempre faltava algum prato ou copo na cozinha, e minha mãe aparecia com mangas compridas, mesmo no calor. Se algum conhecido vinha perguntar dos barulhos, meu pai dizia que tinha sido o vento forte derrubando coisas. Minha mãe sorria e confirmava. Um sorriso que não chegava aos olhos. Nessa vida de mentiras e gritos, meus avós eram o único porto seguro. Quando eles vinham, meus pais fingiam ser o casal perfeito. Meu pai carinhoso, minha mãe atenciosa. Eu não entendia como eles conseguiam fingir tão bem, mas agradecia por aqueles dias de paz, mesmo que fosse tudo uma grande encenação. Vovó Geralda parecia perceber que algo não estava certo. Às vezes, pegava meu rosto entre suas mãos enrugadas e perguntava, olhando fundo nos meus olhos: "Tá tudo bem mesmo, minha flor?" Eu sempre dizia que sim. Tinha medo que, se contasse a verdade,
eles nunca mais voltariam e eu perderia aqueles momentos preciosos de alegria verdadeira. Gente, tô emocionada contando isso. Se você tá gostando da minha história, deixa o seu like aí embaixo e comenta de que cidade você tá me assistindo e qual o seu nome ou apelido. Essa velha aqui fica curiosa de saber quem realmente está me assistindo com atenção. E não esquece de se inscrever no canal, viu? Assim você não perde nenhuma história emocionante por aqui. Mas voltando, meu avô Quirino era um homem sábio, daqueles que parece que lê a alma da gente só de olhar. Uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, ele me pegou chorando escondida atrás do pé de jabuticaba. Tinha sido depois de uma briga feia dos meus pais na noite anterior. Eu estava cansada, com olheiras, e meu coração de criança já não aguentava mais tanto grito. Ele sentou do meu lado, não falou nada por um tempo. Só ficou ali, olhando as formigas carregando folhas no chão. Depois, sem olhar para mim, disse: Jandira, tem pessoas que são como óleo e água, não se misturam por mais que a gente balance o vidro. Não é culpa do óleo nem da água, é da natureza deles. Na época, não entendi direito o que ele queria dizer. Hoje sei que ele estava tentando me explicar, do jeito dele, que o problema não era comigo, que eu não podia consertar meus pais, por mais que quisesse. Meu avô também me ensinou a sentir a energia das pessoas. Dizia que cada um tem uma luz própria, uma vibração. Presta atenção no seu peito quando alguém chega perto de você, ele explicava. Se apertar, se ficar difícil respirar, é sinal para se afastar. Se expandir, se der vontade de sorrir sem motivo, é gente boa. Foi assim que comecei a notar como a energia mudava quando meus avós estavam em casa. Como o ar ficava mais leve, como as cores pareciam mais vivas. Era a vibração deles, a luz própria que carregavam. E também notei como tudo escurecia quando eles iam embora e meus pais voltavam a ser quem realmente eram. Na escola, eu era uma menina quieta. Não trazia amigos para brincar em casa, com medo de que chegassem no meio de uma briga. Inventava desculpas. Dizia que nossa casa estava em reforma, que minha mãe era alérgica a visitas. Qualquer coisa para manter as pessoas afastadas do nosso segredo familiar. As professoras achavam que eu era tímida. Mal sabiam elas que eu estava sempre alerta, sempre tensa, sempre pronta para o próximo desastre. Criança filha de pais que brigam aprende cedo a ler o clima, a prever tempestades. Vira uma pequena meteorologista dos humores adultos. Lembro de uma vez, devia ter uns 9 anos, que ganhei um concurso de redação na escola. O tema era Minha Família. E eu inventei uma história linda sobre como passávamos os domingos juntos no parque, como meu pai me ensinava a soltar pipa e minha mãe fazia piqueniques com bolo de fubá. Pura imaginação. Nossos domingos reais eram de silêncio pesado, meu pai lendo jornal e resmungando, minha mãe fumando na janela, olhando para o nada. A professora ficou tão encantada com minha redação que quis conhecer essa família maravilhosa. Entrei em pânico. Passei dias ensaiando como contar para meus pais que precisavam fingir ser aquela família que eu tinha inventado. Mas acabei ficando doente de verdade, com febre alta no dia marcado para a visita. Acho que foi o medo que me adoeceu. A professora nunca mais tocou no assunto e eu agradeci silenciosamente por isso. Quando completei 10 anos, achei que a vida ia melhorar. Era um número importante. 2 dígitos. Pensei que, de alguma forma mágica, isso mudaria tudo. Não mudou. Na verdade, foi quando as coisas começaram a desmoronar de vez. Primeiro, meu avô Quirino teve um infarto fulminante enquanto trabalhava na roça. Foi num sábado de manhã. Lembro que estávamos tomando café quando o telefone tocou. Era raro o telefone tocar lá em casa. Só tínhamos um vizinho que tinha aparelho e ele vinha chamar quando a ligação era para nós. Meu pai atendeu e seu rosto mudou na mesma hora. Ficou pálido, as mãos tremendo. Não precisou nem falar. Eu senti no peito aquela dor aguda, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Soube na hora que era meu avô. Vovó Geralda não aguentou a perda. Eles tinham sido casados por mais de 50 anos, daqueles casais que a gente olha e pensa, é assim que deveria ser. Ela definhou rapidamente, perdeu a vontade de comer, de falar, de viver.
Menos de 3 meses depois do enterro do meu avô, ela também se foi. Disseram que foi infarto, como ele, mas eu sei que foi de coração partido mesmo. Com a morte dos meus avós, as coisas em casa pioraram ainda mais. Era como se eles fossem a única cola que ainda mantinha meus pais juntos, nem que fosse só para manter as aparências. Sem eles, não havia mais motivo para fingir. As brigas ficaram mais frequentes, mais violentas. Não havia mais dias de trégua, só momentos de silêncio tenso entre uma explosão e outra. Eu já não dormia direito, vivia sobressaltada, esperando o próximo grito, o próximo barulho de vidro quebrando. Até que um dia, meu pai entrou no meu quarto de manhã, antes de eu ir para a escola. Ele parecia diferente, quase calmo, com uma expressão que eu não via há muito tempo. "Jandira", ele disse, sentando na beirada da minha cama, "vou comprar um presente bonito para sua mãe hoje. Algo especial. Quem sabe assim as coisas melhoram, né?" Senti uma pontinha de esperança. Talvez ele tivesse finalmente entendido que precisavam mudar, que não podiam continuar vivendo daquele jeito. Fui para a escola com o coração mais leve naquele dia. Quando voltei, minha mãe estava sozinha em casa, fumando na cozinha com um copo de cachaça ao lado. Perguntei pelo meu pai. "Foi comprar um presente para mim, foi?" Ela riu, um riso amargo que me arrepiou a espinha. O presente que ele me deu foi sumir. Pegou as coisas dele e foi embora. Deve estar longe a essa hora. Não acreditei de início. Achei que era só mais uma briga, que ele voltaria à noite como sempre fazia. Mas os dias foram passando e meu pai não voltou. 1 semana, 2, 1 mês. Aos poucos, fui entendendo que ele tinha realmente ido embora, que tinha nos abandonado. E foi assim que, aos 10 anos, me vi sozinha com minha mãe. Uma mulher que eu mal conhecia, na verdade. Uma estranha que dividia o mesmo teto comigo, mas que parecia viver em outro mundo. Um mundo de amargura e raiva que eu não compreendia. Sem meus avós para me proteger, sem meu pai para pelo menos dividir a atenção dela, eu estava completamente à mercê de Dorvalina. E logo descobriria que o pior ainda estava por vir. Porque uma mulher desesperada, abandonada e sem dinheiro, pode fazer coisas que ninguém imagina. Nem mesmo a própria filha. Quando eu penso em tudo que passei, às vezes me pergunto como consegui sobreviver. Acho que a gente tem uma força dentro que só descobre quando não tem mais escolha. Mas vamos continuar de onde parei. Foi pouco depois do meu aniversário de 10 anos que o mundo começou a desmoronar de vez. Lembro como se fosse hoje. Era uma tarde de março, céu limpo, aquele calorzão típico de Curvelo. Eu estava brincando com uma boneca de pano que minha vovó Geralda tinha feito para mim. Um dos últimos presentes dela antes de partir. A morte dos meus avós foi o primeiro golpe duro que recebi na vida. Vovô Quirino se foi primeiro, num dia comum, trabalhando na horta dele. Um infarto, disseram. Caiu entre os pés de mandioca que tanto cuidava. Vovó Geralda tentou seguir sem ele, mas era como se tivessem arrancado metade dela. Em menos de 3 meses, ela também partiu. Os vizinhos falavam que era doença de saudade, mas o médico disse que foi o coração também. Naquele dia de março, enquanto eu brincava, ouvi meu pai chegando mais cedo do trabalho. Isso era raro. Ele normalmente só voltava depois do anoitecer. Entrou apressado, nem me deu atenção quando corri para abraçá-lo como sempre fazia. Foi direto para o quarto e começou a jogar roupas numa mala velha. "Pai, o que está acontecendo?" perguntei, parada na porta, segurando minha boneca com força. Ele me olhou como se tivesse esquecido que eu existia. Então, suspirou fundo e sentou na beirada da cama. Nunca vou esquecer aquela expressão. Uma mistura de culpa com alívio, como quem finalmente tomou uma decisão que adiava há muito tempo. "Jandira", ele disse, a voz mais baixa que o normal. "Vou comprar um presente bonito para sua mãe. Algo especial. A gente precisa de uma mudança." Acreditei. Criança tem essa inocência, né? Acredita nas palavras, não nos olhos. E os olhos dele diziam outra coisa completamente diferente. "Posso ir junto?" perguntei, já imaginando que tipo de presente seria. "Não, filha. É uma surpresa. Você fica e ajuda sua mãe a preparar um jantar caprichado para quando eu voltar." Ele fechou a mala
Me deu um beijo na testa, mais demorado que o normal, e saiu. Aquele foi o último beijo, a última vez que vi meu pai. Juventino Medeiros desapareceu da nossa vida naquele dia, sem olhar para trás. Minha mãe chegou horas depois, cheirando a bebida como sempre. Percebeu que algo estava diferente assim que entrou. Talvez o silêncio da casa, talvez a minha cara de quem tinha chorado a tarde toda, esperando um pai que não voltava. "Onde está seu pai?" ela perguntou, jogando a bolsa no sofá. "Foi comprar um presente para a senhora", respondi, ainda com uma pontinha de esperança. "Disse que era surpresa." Ela soltou uma risada seca, dessas que não tem nada de engraçado. Foi até o quarto e abriu o guarda-roupa. Ficou olhando para o espaço vazio onde as roupas dele deveriam estar. Então, sem dizer nada, pegou uma garrafa que escondia embaixo da cama e bebeu direto do gargalo. "O presente que ele me deu foi sumir, isso sim", disse finalmente, a voz embargada. Pegou as coisas dele e foi embora. Deve estar longe a essa hora. Não acreditei de início. Fiquei dias esperando, olhando pela janela, correndo para a porta cada vez que ouvia passos na rua. Uma semana, 2, um mês. Aos poucos, a verdade foi se assentando como poeira. Meu pai tinha abandonado a gente. Mais tarde, descobri que ele nem tinha ido tão longe assim. Uma vizinha contou que o viu em Sete Lagoas, cidade a menos de 100 quilômetros de Curvelo, vivendo com outra mulher, bem mais jovem que minha mãe. Tinha até arrumado outro emprego na estação de trem de lá. Simplesmente recomeçou a vida, como se eu e minha mãe nunca tivéssemos existido. Aquele abandono mudou tudo. Sem o salário do meu pai, nossa situação financeira, que já não era boa, ficou desesperadora. Minha mãe trabalhava como costureira, mas gastava boa parte do que ganhava com bebida. As contas começaram a se acumular. Avisos de corte de luz e água apareciam debaixo da porta quase toda semana. A casa, que antes já era um lugar triste, tornou-se um verdadeiro inferno. Minha mãe afundou ainda mais na bebida. Já não disfarçava, bebia na minha frente mesmo, às vezes desde a hora que acordava. Os clientes que traziam roupas para ela costurar foram sumindo. Quem confiaria tecidos caros a uma mulher de mãos trêmulas e olhos sempre vermelhos? "A vida é assim mesmo, Jandira", ela dizia quando eu chorava de fome. "Uma desgraça depois da outra. Quanto antes você aprender isso, melhor." Comecei a faltar às aulas para tentar ajudar em casa. Ia de porta em porta, oferecendo para lavar roupas, varrer quintais, qualquer coisa para conseguir alguns trocados. Tinha apenas 10 anos, mas já carregava responsabilidades de gente grande. As professoras até tentaram intervir. Dona Eunice, que dava aulas na 3ª série, chegou a vir em casa conversar com minha mãe. Disse que eu era uma menina inteligente, que tinha futuro nos estudos. Minha mãe prometeu que me mandaria para a escola no dia seguinte. Mas assim que a professora saiu, me disse para esquecer aquela conversa. Estudar para quê? Para ser igual sua mãe? Ou igual seu pai, que estudou e não serve nem para ficar com a família? A gente precisa é de dinheiro, não de livros. E assim, aos poucos, a escola foi ficando para trás. Ia 1, 2 vezes por semana, quando muito. Os colegas começaram a me tratar diferente. As meninas cochichavam quando eu passava. Os meninos faziam piadas sobre minha mãe. Logo, era mais fácil não ir de vez. Lembro de um dia que abri a geladeira e só tinha uma cebola murcha e meia garrafa de pinga. O armário da cozinha tinha um pacote de farinha com caruncho. Era tudo o que tínhamos em casa. Minha barriga doía de fome, mas não tinha nada para comer. Minha mãe estava deitada no sofá, em um daqueles dias que ela nem conseguia levantar de tanta bebida. Foi quando tive uma ideia. Peguei o último vestido bonito que eu tinha, um que minha vovó Geralda tinha feito para mim antes de morrer, e fui até a feira. Tinha uma senhora que vendia salgados lá, Dona Genoveva. Sempre me olhava com pena quando eu passava. Ofereci o vestido em troca de comida. "Minha filha, esse vestido vale muito mais que uns salgados", ela disse, os olhos cheios de compaixão. "Mas eu tô com muita fome, Dona Genoveva, e em casa não tem nada para comer." Ela não aceitou o vestido. Em vez disso, me deu uma sacola com pães, um pedaço de queijo e algumas frutas. Disse que eu podia ajudar na barraca dela aos sábados, se quisesse ganhar uns trocados.
Foi meu primeiro emprego de verdade. A situação em casa foi piorando cada vez mais. Minha mãe começou a sumir por dias, voltando cheirando não só a bebida, mas a perfume de homem também. Eu ficava sozinha, cuidando da casa como podia, comendo o que conseguia comprar com o dinheirinho que ganhava na feira, ou fazendo pequenos serviços. As roupas já não serviam mais, os sapatos apertavam. Cresci usando vestidos que ficavam cada vez mais curtos, remendando meias furadas, lavando a mesma blusa várias vezes por semana, porque era a única que ainda servia. Foi nessa época, quando eu tinha uns 12 anos, que minha mãe conheceu o Jeremias. Ele era dono de uma loja de tecidos no centro de Curvelo. Um homem de seus 50 anos, barrigudo, sempre de camisa social bem passada e um relógio dourado no pulso. Lembro do primeiro dia que o vi. Tinha olhos verdes, frios como água de poço, que me examinaram de cima a baixo de um jeito que me fez querer me esconder. Sua filha é uma mocinha bonita, Dorvalina. Ele disse para minha mãe, enquanto me olhava. Puxou a sua beleza. Minha mãe sorriu, daquele jeito que eu raramente via. Não era um sorriso de felicidade, mas de quem acabou de encontrar uma solução para um problema difícil. Percebi depois que, para ela, eu tinha deixado de ser apenas uma boca para alimentar e tinha me tornado um recurso. Jeremias começou a aparecer em casa com frequência. Trazia presentes para minha mãe, garrafas de bebida melhor que a pinga barata que ela costumava tomar, tecidos finos, até mesmo um par de sapatos novos uma vez. Para mim, trazia balas e às vezes um vestido que sobrou da loja. Sempre me pedia para experimentar na frente dele. Sempre insistia em ver como ficou. Minha mãe finalmente arrumou um emprego fixo na loja dele. Não sei exatamente o que ela fazia lá. Dizia que era vendedora, depois que organizava o estoque, as histórias mudavam. Só sei que voltava cada vez mais tarde, cheirando a bebida de qualidade e usando roupas novas. Nossa situação financeira melhorou um pouco. Pelo menos agora tinha comida na geladeira. A luz não foi mais cortada. Mas havia um preço por essa aparente melhora. Um preço que eu ainda não entendia completamente. Um dia, quando estava com 14 anos, minha mãe me chamou para ir com ela ao trabalho. Era um sábado. A loja estaria fechada. Mas ela disse que precisava organizar algumas coisas e que Jeremias tinha pedido para eu ir também. Ele disse que está precisando de uma ajudante jovem, com mãos pequenas, para organizar os botões, explicou. Algo na forma como ela falou me deixou desconfortável. Meu avô me ensinou a confiar na sensação do peito, lembra? E naquele momento, meu peito apertou tanto que mal conseguia respirar. Mas o que uma menina de 14 anos, sem pai, sem escola, dependente da mãe, poderia fazer? Eu fui. A loja era grande, ocupava 2 andares de um prédio antigo no centro da cidade. O andar de baixo era onde ficavam os tecidos, linhas, botões, tudo organizado em prateleiras até o teto. O andar de cima, eu nunca tinha visto. Era lá que ficava o escritório de Jeremias, segundo minha mãe. Quando chegamos, Jeremias já estava lá, mesmo sendo bem cedo. Abriu a porta dos fundos para nós, aquele mesmo sorriso que nunca chegava aos olhos. Tinha mais 2 pessoas com ele, homens que nunca tinha visto antes. Um deles carregava uma câmera fotográfica grande, daquelas profissionais. Dorvalina, você não me disse que sua filha tinha ficado tão desenvolvida, ele comentou, me olhando de um jeito que fez minha pele se arrepiar de nojo. Eu tinha começado a desenvolver seios há pouco tempo. Meu corpo ainda era de menina, mas ele me olhava como se eu fosse uma mulher feita. Minha mãe apenas sorriu aquele sorriso estranho de novo. Ela tá pronta, Jeremias. Já conversamos sobre isso. Foi nesse momento que entendi que não estava ali para organizar botão nenhum. Algo muito pior estava para acontecer. Jeremias me levou para o andar de cima, junto com os outros homens. Minha mãe veio atrás. O escritório era grande, com uma mesa de madeira escura no centro, sofás de couro num canto e uma espécie de cama improvisada no outro. Vamos fazer umas fotos bonitas de você, Jandira, disse Jeremias, enquanto o homem da câmera ajustava algumas luzes. Sua mãe vai te ajudar a se preparar. Olhei para minha mãe, confusa, assustada. Ela se aproximou de mim e pela primeira vez em muito tempo vi algo parecido com vergonha nos olhos dela.
mas durou apenas um segundo. Filha, hoje você vai ter que ser muito corajosa, ela disse baixinho. Vamos ganhar um bom dinheiro com isso. Vai dar para pagar todas as nossas dívidas. Talvez até comprar uma casa melhor. Ganhar dinheiro como? Perguntei, a voz tremendo. Foi quando ela me explicou o que queriam que eu fizesse. Queriam que eu tirasse a roupa. Queriam que ela me tocasse, enquanto eles filmavam. Enquanto Jeremias assistia, meu mundo desabou naquele instante. A pessoa que deveria me proteger estava me entregando para ser abusada. Minha própria mãe, por dinheiro. Não! Gritei, tentando correr para a porta. Mas um dos homens me segurou. Não temos tempo para isso, disse Jeremias irritado. Dorvalina, controle sua filha ou o acordo está cancelado. O que aconteceu nos minutos seguintes é algo que tento apagar da memória até hoje. Minha mãe me segurando, me forçando, enquanto eu chorava e implorava. Jeremias dizendo o que ela deveria fazer comigo, como me tocar, onde. O flash da câmera registrando tudo. A vergonha, o nojo, a dor, o sentimento de traição tão profundo que achei que ia morrer ali mesmo. Quando tudo acabou, fiquei encolhida num canto, tremendo, enquanto minha mãe e Jeremias discutiam o pagamento. Ouvi números sendo mencionados, valores que para nós eram uma fortuna. Dinheiro pelo qual minha mãe tinha vendido minha dignidade, minha infância, minha confiança. No caminho de volta para casa, ela tentou me consolar, dizendo que tinha sido só daquela vez, que nunca mais precisaríamos fazer aquilo, que com o dinheiro poderíamos começar uma vida nova, que eu deveria ser forte, que mulheres na nossa situação às vezes precisavam fazer sacrifícios. Sacrifícios? Gritei entre lágrimas. É isso que você chama do que aconteceu lá? Um sacrifício? Ela não respondeu. Apenas continuou andando, o maço de dinheiro seguro na bolsa, um sorriso satisfeito nos lábios. Naquele momento, entendi que não era mais filha, era mercadoria. Quando chegamos em casa, me tranquei no banheiro e tentei esfregar minha pele até sangrar, como se pudesse limpar o que tinha acontecido. Chorei até não ter mais lágrimas. Pensei em fugir, em me matar, em qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. Mas então, olhando para o pequeno armário do banheiro, vi o galão de soda cáustica que minha mãe usava para desentupir o ralo. Lembrei que meu pai guardava outros produtos químicos num quartinho nos fundos da casa. Restos da época em que trabalhava na ferrovia e trazia coisas para casa. Foi ali, no fundo do poço, que tive uma ideia. Uma ideia terrível, desesperada, mas que parecia minha única saída. Se desse certo, eu escaparia daquele inferno. Se desse errado, bem, qualquer coisa seria melhor que viver como mercadoria nas mãos da minha própria mãe. Naquela noite, enquanto ela celebrava a nossa nova fortuna, bebendo até cair, comecei a planejar minha fuga. Porque eu sabia, no fundo do meu coração, que aquilo não tinha sido só daquela vez. Era apenas o começo. E eu precisava ir embora antes que acontecesse de novo. O plano estava formado na minha cabeça, tão claro quanto água. Eu só precisava de coragem para executá-lo. E naquele momento, coragem era a única coisa que eu tinha de sobra. Na vida, a gente aprende que nem sempre os monstros têm cara de monstro. Às vezes, eles se parecem com as pessoas que deveriam nos proteger. É difícil contar essa parte da minha história, mas vou tentar. A ferida ainda dói, mesmo depois de tantos anos. Naquela noite, depois do que aconteceu na loja de Jeremias, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, sentia as mãos da minha mãe me tocando, ouvia a voz dela dizendo o que eu devia fazer, via o flash da câmera registrando minha humilhação. Fiquei olhando para o teto rachado do meu quarto até o sol nascer, pensando no que tinha acontecido e no que ainda poderia acontecer se eu continuasse ali. Minha mãe dormiu o dia inteiro. A bebedeira da noite anterior tinha sido grande, comemorando o dinheiro que conseguiu vendendo a própria filha. Aproveitei que ela estava desacordada para explorar o quartinho dos fundos, onde meu pai guardava suas coisas. A fechadura estava enferrujada, mas consegui abrir com um pedaço de arame. O cheiro de mofo lá dentro era forte, misturado com o odor de produtos químicos.
Nas prateleiras de madeira, encontrei várias garrafas e latas, muitas sem rótulo. Algumas eu reconhecia: querosene, água-rás, tinta. Outras, não fazia ideia do que eram. No fundo, num canto escuro, achei o que procurava: um galão de soda cáustica ainda pela metade. Meu pai usava para limpar os ralos da casa quando entupiam. Eu lembrava dele dizendo que era perigoso demais para eu chegar perto. Peguei o galão com cuidado e o escondi debaixo da minha cama. Meu plano estava tomando forma, mas eu precisava de dinheiro para fugir. Esperei minha mãe acordar, fingindo que estava tudo bem, que eu tinha superado o que aconteceu. Ela parecia aliviada com minha atitude, talvez pensando que seria mais fácil me convencer a fazer aquilo de novo. "Olha só o que comprei para você", disse ela, me estendendo um vestido novo. Era bonito, de um azul claro que eu sempre gostei. "Vamos às compras hoje. Você pode escolher o que quiser." Aceitei o vestido, engolindo o nojo que sentia. Precisava parecer normal, ganhar a confiança dela novamente. Fomos ao centro da cidade. Compramos roupas, sapatos, até mesmo um perfume barato. Coisas que nunca tínhamos condições de comprar antes. Tudo pago com o dinheiro da minha vergonha. Enquanto ela se distraía numa loja de tecidos, consegui pegar algumas notas da bolsa dela. Não muito, apenas o suficiente para uma passagem de ônibus e alguns dias de comida. Escondi o dinheiro na meia, rezando para que ela não percebesse. Voltamos para casa com sacolas cheias, mas meu coração estava vazio. Aquela noite, ela recebeu uma ligação. Pelo tom da conversa, percebi que era Jeremias. Meu sangue gelou quando ouvi ela dizer: "Claro, sem problema. Amanhã mesmo levamos ela." Quando desligou, veio até mim com aquele mesmo sorriso falso. "Jeremias gostou muito das fotos, filha. Quer fazer mais algumas amanhã. Disse que vai pagar o dobro desta vez." Foi naquele momento que soube. Tinha que ser naquela noite. Não havia mais tempo. "Tudo bem, mãe", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. "Acho que entendi que isso é importante pra gente." Ela pareceu surpresa com minha aceitação, mas satisfeita. Me abraçou, um abraço que antes significaria conforto e agora só me causava repulsa. "Você é uma boa menina, Jandira. Vai ver, logo vamos ter uma vida muito melhor." Esperei ela tomar banho antes de dormir, como sempre fazia. Ouvi o chuveiro ligado e soube que era a minha chance. Peguei o galão de soda cáustica debaixo da cama, as mãos tremendo tanto que quase o derrubei. A tampa estava dura, mas consegui abrir. O cheiro forte me fez os olhos arderem. O banheiro da nossa casa era separado apenas por uma cortina de plástico amarelada. Conseguia ver a silhueta da minha mãe através dela, cantarolando baixinho enquanto se lavava, provavelmente pensando no dinheiro que ganharia no dia seguinte. Me aproximei devagar, o galão pesado nos meus braços de menina. Cada passo parecia uma eternidade. Pensei nos meus avós, em como eles ficariam horrorizados se soubessem o que tinha acontecido, o que eu estava prestes a fazer. Pensei no meu pai, que nos abandonou e me deixou à mercê daquela mulher que já não reconhecia como mãe. Parei na entrada do banheiro, a cortina balançando levemente com o vapor do chuveiro. Era minha última chance de desistir, de encontrar outra saída. Mas que saída existiria para uma menina de 14 anos, sem dinheiro, sem estudo, sem ninguém no mundo para protegê-la? "Mãe", chamei, a voz surpreendentemente firme. "Que foi, Jandira?" Ela respondeu, afastando a cortina só um pouco para me olhar. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi confusão no olhar dela, depois medo quando notou o galão nas minhas mãos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ergui o recipiente e joguei o conteúdo na direção dela. O grito que ela deu vai me acompanhar até o fim dos meus dias. A soda cáustica pegou principalmente no peito e nos braços, um pouco no rosto. Ela escorregou no piso molhado, caindo dentro do box, se contorcendo de dor enquanto tentava tirar aquela substância corrosiva da pele. Não fiquei para ver mais. Larguei o galão e corri para o quarto, onde já tinha uma pequena trouxa preparada com algumas roupas e o dinheiro que tinha conseguido pegar. Peguei também a carteira dela na cômoda da sala, onde tinha guardado o restante do dinheiro que ganhou com minha humilhação. Os gritos continuavam, misturados com o barulho do chuveiro. Parte de mim queria voltar,
ajudar de alguma forma, mas a outra parte, a parte que tinha sido traída da pior maneira possível, só queria distância. Saí pela porta da frente sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. As ruas estavam escuras e vazias àquela hora da noite. Corri até a rodoviária, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. Cada sombra me assustava, cada barulho parecia ser alguém vindo atrás de mim. Mas consegui chegar lá ofegante, com as pernas trêmulas de cansaço e medo. A rodoviária de Curvelo era pequena, apenas algumas plataformas e uma sala de espera com bancos de madeira. Havia poucos ônibus àquela hora, um para Belo Horizonte que já estava saindo, outro para Montes Claros que só partiria de manhã. Escolhi o que estava de partida, não importava para onde, desde que fosse longe dali. Um bilhete para Belo Horizonte. Pedi ao homem sonolento no guichê, tentando parecer mais velha do que era. Por sorte, ele nem olhou direito para mim, apenas pegou o dinheiro e me entregou o bilhete. Entrei no ônibus quase vazio e sentei no fundo, me encolhendo contra a janela. Enquanto o veículo saía da rodoviária, senti um misto de alívio e pavor. Tinha acabado de jogar soda cáustica na minha própria mãe. Não sabia se ela sobreviveria, se ficaria com sequelas graves. Eu poderia ser procurada pela polícia, talvez até presa. Mas naquele momento, nada disso importava mais que escapar. Escapar daqueles homens, daquelas câmeras, daquelas mãos que deveriam me proteger, e ao invés disso, me entregaram ao abuso. A viagem até Belo Horizonte durou cerca de 2 horas. Fiquei acordada o tempo todo, olhando pela janela a escuridão passar, as luzes ocasionais de alguma cidade ou posto de gasolina. Pensava no que faria ao chegar na capital. Não conhecia ninguém lá. Nunca tinha saído de Curvelo antes. A cidade grande me assustava tanto quanto ficar. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte ainda de madrugada. O lugar era enorme comparado com a pequena estação de Curvelo, cheio de gente mesmo àquela hora, barulhento, confuso. Me senti completamente perdida. Sentei num banco e fiquei observando o movimento, tentando decidir o que fazer. Tinha dinheiro suficiente para alguns dias num hotel barato, talvez uma semana se economizasse muito. Depois disso, precisaria arranjar trabalho, um lugar para ficar. Acabei adormecendo ali mesmo, no banco da rodoviária, a trouxa de roupas apertada contra o peito. Acordei com uma senhora me sacudindo levemente. "Menina, não pode dormir aqui. É perigoso", ela disse, a voz gentil apesar das palavras de advertência. Era uma mulher negra, de meia idade, vestida com um uniforme de faxineira. "Onde está sua família?" Não consegui responder. As lágrimas que tinha segurado durante toda a noite finalmente vieram, em soluços descontrolados que sacudiam meu corpo inteiro. A mulher, que depois descobri se chamar Zuleide, sentou ao meu lado e esperou pacientemente que me acalmasse. "Não tenho família", consegui dizer finalmente entre soluços. "Fugi de casa." Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se eu era uma fugitiva problemática ou uma vítima. Deve ter decidido pela segunda opção, porque suspirou fundo e disse: "Venha comigo, vou te comprar um café e você me conta essa história direito." Zuleide me levou até a lanchonete da rodoviária, pediu um café com leite e pão com manteiga para mim. Enquanto eu comia, percebendo só então que estava faminta, contei uma versão editada da minha história. Disse que minha mãe bebia muito, que tinha começado a me bater, que fugi porque tinha medo. Não mencionei Jeremias, as fotos, a soda cáustica. Algumas verdades são pesadas demais para compartilhar com estranhos. "Quantos anos você tem?" ela perguntou, me observando atentamente. 16, menti, tentando parecer mais velha. Tinha apenas 14, mas sabia que, sendo menor de idade, ela poderia me entregar para algum conselho tutelar que me mandaria de volta para Curvelo. Zuleide não pareceu muito convencida, mas não insistiu. "Tem algum parente aqui em Belo Horizonte? Alguém que possa te acolher?" Balancei a cabeça negativamente. "Não conheço ninguém aqui. Vim porque era o ônibus que estava saindo." Ela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Depois disse algo que mudou o curso da minha vida. "Olha, não posso te levar para minha casa. Moro num quarto pequeno com minhas 2 filhas. Mal cabemos lá.
Mas conheço um lugar onde você pode ficar por uns dias, até decidir o que fazer. É uma tabacaria no centro da cidade. O dono, seu Adelino, às vezes deixa pessoas ficarem no quartinho dos fundos em troca de ajuda no balcão. Não é muito, mas é melhor que a rua. Aceitei a oferta imediatamente. Qualquer coisa seria melhor que voltar para Curvelo, ou ficar vagando pelas ruas de uma cidade que eu não conhecia. Zuleide terminou seu turno ao meio-dia e me levou até a tabacaria. Era um lugar pequeno numa rua estreita do centro, com uma vitrine empoeirada, exibindo cachimbos, cigarros e fumos de várias marcas. O cheiro forte de tabaco invadia as narinas assim que se abria a porta. Seu Adelino estava atrás do balcão. Um homem de uns 50 anos, magro, com um bigode grisalho e óculos de leitura na ponta do nariz. Olhou para mim com desconfiança quando Zuleide explicou a situação. Não sou orfanato, Zuleide. Ele resmungou, me examinando por cima dos óculos. E ela é muito nova, vai me trazer problemas. Ela precisa de ajuda, Adelino, insistiu Zuleide. Só por alguns dias, até encontrar outro lugar. Pode trabalhar para pagar a hospedagem. Ele suspirou, parecendo resignado. 3 dias. Nenhum a mais. E vai ter que trabalhar duro. Assim começou minha vida na tabacaria do Adelino. O quartinho dos fundos era minúsculo, com apenas uma cama estreita, uma cômoda velha e um pequeno banheiro. Mas era limpo e, mais importante, era seguro. Longe de Curvelo, longe da minha mãe, longe de Jeremias e seus amigos com câmeras. Os 3 dias se transformaram em uma semana, depois 1 mês, depois 6 meses. Seu Adelino, apesar do jeito ranzinza, era um homem decente. Me ensinou o trabalho na tabacaria, atender clientes, organizar mercadorias, fazer os pedidos aos fornecedores. Pagava pouco, mas o suficiente para minhas necessidades básicas, e eu tinha o quartinho para morar. Durante aqueles primeiros meses, vivia em constante medo. Cada vez que a porta da tabacaria se abria, meu coração disparava, achando que poderia ser a polícia me procurando pelo ataque à minha mãe, ou pior, Jeremias tendo me encontrado. Demorou muito tempo para que esse medo diminuísse. Através de Zuleide, que continuava me visitando ocasionalmente, consegui documentos falsos que me davam 16 anos em vez de 14. Não era muito, mas pelo menos me permitia trabalhar legalmente na tabacaria. Seu Adelino sabia que havia algo errado com minha história, mas nunca fez muitas perguntas. Acho que ele mesmo tinha seus segredos, suas cicatrizes do passado. A vida em Belo Horizonte era difícil para uma menina do interior. A cidade grande me assustava com seu barulho constante, suas multidões, sua indiferença. Nos primeiros meses, quase não saía da tabacaria a não ser para comprar comida ou fazer entregas para seu Adelino. Aos poucos, fui criando coragem para explorar as ruas próximas, conhecer o bairro, me acostumar com meu novo lar. À noite, sozinha no quartinho dos fundos, os pesadelos vinham. Sonhava com minha mãe se contorcendo sob o chuveiro, a pele derretendo com a soda cáustica. Sonhava com Jeremias e seus amigos me perseguindo pela cidade, câmeras em punho. Acordava gritando, suada, para então lembrar onde estava e chorar baixinho até o amanhecer. Nunca mais tive notícias da minha mãe. Não sabia se tinha sobrevivido, se tinha ficado com sequelas graves, se me procurava ou se tinha me esquecido. Parte de mim queria saber. Outra parte preferia manter essa porta do passado bem fechada. Quando completei 1 ano trabalhando na tabacaria, seu Adelino me chamou para uma conversa séria. Achei que finalmente ele ia me mandar embora, que tinha chegado a hora de procurar outro lugar. Em vez disso, me ofereceu sociedade no negócio. Você trabalha bem, Jandira, ele disse, sem rodeios. Conhece a tabacaria como a palma da mão. Os clientes gostam de você. Estou ficando velho e não tenho filhos. Se quiser ficar, podemos fazer uma parceria. Você continua trabalhando, aprendendo o negócio e um dia, quando eu não estiver mais aqui, a tabacaria será sua. Fiquei sem palavras. Depois de tudo que tinha passado, alguém estava me oferecendo um futuro, uma chance de construir algo sólido. Aceitei na hora, com lágrimas nos olhos que ele fingiu não ver. O tempo foi passando, e a tabacaria se tornou verdadeiramente meu lar. Seu Adelino era como o pai que nunca tive, exigente mas justo, rígido mas protetor. Me ensinou não só sobre o negócio,
mas sobre a vida. Como economizar dinheiro, como negociar com fornecedores, como se defender num mundo que raramente é gentil com mulheres sozinhas. Aos 17 anos, 19 nos meus documentos falsos, conheci Josias. Ele era cliente da tabacaria, vinha sempre comprar fumo para cachimbo. Um homem tranquilo, de poucas palavras, uns 15 anos mais velho que eu. Trabalhava como contador num escritório próximo e sempre parava para conversar um pouco antes de voltar para o trabalho. No início, mal notei suas intenções. Estava tão focada em sobreviver, em esquecer o passado, que não percebia os olhares, os pequenos presentes, as visitas cada vez mais frequentes. Foi seu Adelino quem me alertou. "Aquele contador está interessado em você, menina", ele disse um dia depois que Josias saiu da loja. "É um homem direito, você devia dar uma chance a ele." Fiquei surpresa. Não pensava em mim como alguém que pudesse despertar interesse romântico. Depois de tudo que tinha vivido, a ideia de intimidade com um homem me causava mais medo que desejo. Mas Josias era diferente de todos os homens que tinha conhecido. Gentil, paciente, respeitoso. Começamos a nos encontrar depois do trabalho. Apenas para caminhar pela praça, tomar um café, conversar. Ele nunca tentou me tocar de maneira inadequada, nunca me pressionou por nada. Aos poucos, fui baixando as guardas, permitindo que ele se aproximasse um pouco mais. Demorei quase um ano para contar parte da minha história a ele. Não tudo. Nunca contei a ninguém sobre Jeremias, as fotos, o que minha mãe me forçou a fazer. Mas contei sobre o alcoolismo dela, sobre o abandono do meu pai, sobre como fugi de casa ainda adolescente. Josias ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos entre as suas. Quando terminei, esperando ver pena ou rejeição nos olhos dele, vi apenas compreensão e algo mais. Algo que demorei a reconhecer como amor. "Você é a pessoa mais forte que já conheci, Jandira", ele disse simplesmente. E naquele momento, senti que talvez, apenas talvez, pudesse haver um futuro para mim além da sobrevivência diária. Um futuro com alegria, com conexão, com algo parecido com uma família. Nos casamos quando eu tinha 19 anos de verdade, 21 nos documentos. Foi uma cerimônia simples, apenas seu Adelino e alguns amigos da tabacaria como convidados. Josias nunca questionou a discrepância nos meus documentos, nunca insistiu em conhecer minha família ou em voltar para Curvelo. Aceitou meu passado nebuloso como parte de quem eu era, sem exigir explicações que eu não estava pronta para dar. Nossa vida juntos foi tranquila, dentro do possível para alguém carregando tantos fantasmas como eu. Josias era um homem bom, trabalhador, que me tratava com respeito e carinho. Continuei trabalhando na tabacaria, agora não mais como funcionária, mas como sócia de fato. Seu Adelino aos poucos foi se afastando, me deixando assumir mais responsabilidades. Em 1970, seu Adelino faleceu pacificamente durante o sono. Deixou a tabacaria inteiramente para mim, como tinha prometido anos antes. Foi uma perda dolorosa. Ele tinha se tornado a figura paterna que nunca tive de verdade. Mas seu legado permaneceu, não apenas no negócio que me confiou, mas nas lições de vida que me ensinou. Com Josias, construí uma vida estável, segura. Nunca tivemos filhos. Algo dentro de mim parecia quebrado depois de tudo que vivi, e os médicos nunca encontraram uma explicação física para minha infertilidade. Talvez fosse melhor assim. O ciclo de abuso que começou com minha mãe terminaria em mim. Nos mudamos para uma casa pequena, mas confortável perto da tabacaria. Fizemos alguns amigos, criamos uma rotina, envelhecemos juntos. Josias nunca soube de tudo. Algumas feridas são profundas demais para serem expostas, mesmo para quem amamos. Mas ele sabia o suficiente para entender meus momentos de tristeza inexplicável, meus ocasionais pesadelos, meu medo de voltar a Curvelo. Em 1985, quase 20 anos depois da minha fuga, recebi uma carta endereçada à tabacaria. Não tinha remetente, apenas o selo postal de Curvelo. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro, havia apenas um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Era um obituário de 1966. Faleceu ontem em sua residência Dorvalina Alves Medeiros, 42 anos,
vítima de complicações de saúde. Deixa uma filha Jandira, paradeiro desconhecido. Complicações de saúde. Uma forma educada de dizer que ela nunca se recuperou completamente do ataque com soda cáustica. Minha mãe tinha morrido apenas 1 ano após minha fuga. Nunca descobri quem me enviou aquele recorte, como me encontraram depois de tanto tempo. Talvez algum antigo vizinho, talvez até mesmo meu pai, se é que ainda estava vivo. Chorei naquele dia, não sei bem porquê. Não pela mulher que me traiu da pior maneira possível, mas talvez pela mãe que ela poderia ter sido. Pela filha que eu poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Chorei pelo desperdício de vidas, pela dor que perpetuamos uns aos outros, pelos ciclos que raramente conseguimos quebrar. Josias me encontrou com o recorte nas mãos, os olhos vermelhos. Não perguntou nada, apenas me abraçou em silêncio. Era o que eu mais amava nele, sua capacidade de oferecer conforto sem exigir explicações. A vida seguiu seu curso. A tabacaria prosperou sob meus cuidados, apesar das dificuldades econômicas que o país enfrentou nas décadas seguintes. Josias se aposentou do escritório de contabilidade, mas continuou me ajudando com as finanças do negócio. Envelhecemos juntos, construindo uma vida que, se não era exatamente feliz no sentido tradicional, era pelo menos pacífica, respeitosa, segura. Ele partiu em 2010, vítima de um câncer que consumiu seu corpo gentilmente, sem muita dor. Fiquei sozinha, mas não desamparada. A tabacaria ainda era minha âncora, meu propósito. Os clientes antigos, muitos deles já idosos como eu, vinham não apenas para comprar, mas para conversar, trocar histórias, fazer companhia. E assim cheguei aos 76 anos, ainda atrás do mesmo balcão onde encontrei refúgio quando era apenas uma menina assustada fugindo de horrores que nenhuma criança deveria conhecer. A vida não foi fácil, mas sobrevivi. Mais que isso, encontrei momentos de paz, de dignidade, de propósito. Nunca mais voltei a Curvelo. Nunca procurei saber o que aconteceu com Jeremias, se foi preso, se continuou abusando de outras meninas. Nunca tentei encontrar meu pai para perguntar por que nos abandonou quando mais precisávamos dele. Algumas portas é melhor manter fechadas. Hoje, quando olho no espelho e vejo essa senhora de cabelos brancos, olhos cansados mas ainda atentos, me pergunto o que aquela menina de 14 anos pensaria se pudesse me ver agora. Acho que ficaria orgulhosa de ter sobrevivido, de ter encontrado um caminho através da escuridão. Acho que entenderia que, às vezes, sobreviver já é uma forma de vitória. Tem certas decisões na vida que a gente toma num piscar de olhos, mas que mudam tudo para sempre. Jogar aquela soda cáustica na minha mãe foi uma dessas decisões. Não me orgulho do que fiz. Nunca quis machucar ninguém, nem mesmo ela depois de tudo. Mas naquele momento, com 14 anos e sem saída, foi o único caminho que consegui enxergar. A chegada em Belo Horizonte foi um choque. Saí de uma cidadezinha do interior direto para a capital, sem conhecer ninguém, sem ter ideia de como sobreviver. Se não fosse por Zuleide, aquela faxineira de coração grande que me encontrou dormindo na rodoviária, só Deus sabe o que teria acontecido comigo. Os primeiros dias na tabacaria do seu Adelino foram de puro medo. Cada barulho na rua me fazia tremer, achando que era a polícia vindo me buscar pelo que tinha feito com minha mãe. Ou pior, que era Jeremias que tinha me encontrado para terminar o que começou naquele dia terrível na loja dele. Eu mal dormia. Quando conseguia, tinha pesadelos horríveis. Via minha mãe com o rosto derretido pela soda cáustica me perseguindo, gritando que eu era uma ingrata, que tinha destruído a vida dela. Acordava ensopada de suor, mordendo o travesseiro para não gritar e acordar seu Adelino. O quartinho dos fundos da tabacaria era pequeno, com uma cama de solteiro, um criado mudo e um banheirinho apertado. As paredes eram finas, dava para ouvir o barulho da rua e das pessoas passando. Mas depois de tudo que tinha vivido, aquele cubículo era um paraíso. Era meu. Era seguro. Seu Adelino não era um homem de muitas palavras. Nos primeiros dias, me observava desconfiado enquanto eu tentava aprender o trabalho na tabacaria. Atender clientes, organizar as prateleiras, preparar os pacotes de fumo.
Minhas mãos tremiam tanto que eu derrubava as coisas, misturava os produtos, errava no troco. Menina, ele me disse no terceiro dia, a voz grave mas não ríspida. Se vai ficar, precisa se acalmar. Aqui ninguém vai te fazer mal. Essas palavras simples foram como um bálsamo. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, senti que eram verdadeiras. Seu Adelino não queria nada de mim além do trabalho honesto que tínhamos combinado. Não havia segundas intenções nos olhos dele, nenhum sorriso malicioso, nenhuma mão que, acidentalmente, encostava no meu corpo. Aos poucos, fui aprendendo o ofício. A tabacaria vendia principalmente fumo para cachimbo e cigarro de palha, além de acessórios como isqueiros, piteiras e cachimbos importados. Era frequentada por uma clientela fiel, homens mais velhos em sua maioria, que vinham não só comprar, mas conversar, trocar histórias, fugir um pouco da solidão. Seu Adelino me ensinou a reconhecer os diferentes tipos de fumo pelo cheiro e textura. Me ensinou a embrulhar os pacotes com aquele papel pardo e barbante, fazendo um laço perfeito no final. Me ensinou a lidar com dinheiro, a fazer as contas do caixa, a negociar com fornecedores. Mais importante, me ensinou a confiar novamente. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem testa um gelo fino antes de pisar com força. Todo mundo tem uma história triste para contar, Jandira. Ele me disse uma noite, enquanto fechávamos a loja. O que importa não é o que aconteceu com você, mas o que você vai fazer daqui para frente. Nunca contei tudo para ele. Algumas coisas são pesadas demais para compartilhar, mesmo com quem nos acolhe. Mas contei o suficiente, que tinha fugido de casa porque minha mãe bebia muito, que meu pai tinha nos abandonado, que não tinha mais família. Ele não fez muitas perguntas, apenas assentiu, como quem entende mais do que foi dito. Depois de alguns meses, comecei a receber um pequeno salário além da hospedagem. Não era muito, mas para quem nunca tinha tido dinheiro próprio, era uma fortuna. Guardava cada centavo embaixo do colchão, economizando para o dia em que precisasse fugir novamente. Porque mesmo começando a me sentir segura, o medo nunca me abandonava completamente. Com a ajuda de Zuleide, que continuava me visitando de vez em quando, consegui documentos falsos que me davam 16 anos em vez de 14. Não era muito, mas fazia diferença. Seu Adelino fingiu acreditar, mesmo que seus olhos dissessem que sabia da mentira. 16 anos, é? E eu sou o rei da Inglaterra, ele resmungou, mas guardou os documentos na gaveta da escrivaninha e não tocou mais no assunto. O tempo foi passando, e aos poucos fui criando coragem para explorar além das paredes da tabacaria. No início, apenas a rua em frente, depois o quarteirão, então o bairro inteiro. Belo Horizonte era um mundo completamente diferente de Curvelo. Grande, barulhenta, cheia de gente apressada que nem notava uma menina magricela andando sozinha. Havia uma praça perto da tabacaria onde eu gostava de sentar nos domingos, único dia em que seu Adelino fechava a loja. Ficava observando as famílias passeando, as crianças correndo, os casais de namorados. Sentia uma mistura de inveja e alívio. Inveja daquela normalidade que nunca tive. Alívio por estar longe do inferno que tinha sido minha vida anterior. Foi nessa praça que, cerca de 1 ano depois da minha chegada, tive um encontro que quase me fez voltar a fugir. Estava sentada num banco comendo um pão de queijo que tinha comprado numa padaria próxima, quando vi um homem me observando de longe. Algo nele me lembrou Jeremias. Talvez o jeito de olhar, talvez apenas o terror das minhas próprias memórias. Levantei num pulo e saí correndo, deixando cair o resto do pão de queijo. Corri sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Me tranquei no quartinho da tabacaria e passei o resto do dia tremendo, esperando que a qualquer momento a porta fosse arrombada, que mãos cruéis me arrastassem de volta para Curvelo, para o inferno. Mas nada aconteceu. Ninguém veio. No dia seguinte, quando contei para seu Adelino que tinha visto alguém me observando, ele apenas pegou o velho revólver que guardava embaixo do balcão e o colocou mais à vista. Ninguém vai te levar daqui contra sua vontade, menina, ele disse com uma certeza que me fez chorar de alívio. Foi por volta dessa época que comecei a realmente entender o negócio da tabacaria.
Seu Adelino estava envelhecendo, os olhos já não enxergavam tão bem. As mãos às vezes tremiam ao contar o dinheiro. Comecei a assumir mais responsabilidades, fazer os pedidos aos fornecedores, negociar preços, organizar os livros de contabilidade. Descobri que tinha talento para negócios. Os clientes gostavam de mim. Os fornecedores respeitavam minha firmeza nas negociações. E seu Adelino parecia cada vez mais satisfeito com meu trabalho. A tabacaria, que antes sobrevivia com dificuldade, começou a prosperar sob meus cuidados. Você tem bom olho para os negócios, Jandira, seu Adelino comentou um dia, enquanto eu mostrava a ele como tinha reorganizado o estoque para aproveitar melhor o espaço. Melhor que o meu, para falar a verdade. Aquele elogio simples significou mais para mim que qualquer coisa. Era reconhecimento, era valorização, coisas que nunca tinha recebido antes. O tempo continuou passando. 1 ano se transformou em 2, 2 em 3. Meu medo de ser descoberta, de ser levada de volta, foi diminuindo aos poucos. Comecei a construir uma vida em Belo Horizonte, a criar raízes, mesmo que frágeis. Com o dinheiro que economizei, comprei roupas novas, livros, sempre gostei de ler, mesmo tendo pouco estudo formal. Até mesmo um rádio pequeno para ouvir música no quartinho dos fundos. Comecei a frequentar o cinema de vez em quando, sentada sozinha na última fileira, perdida nas histórias da tela grande que me faziam esquecer por algumas horas a minha própria. Estava com 17 anos, 19 nos documentos falsos, quando seu Adelino me chamou para uma conversa séria. Era fim de tarde, a tabacaria já fechada. Apenas nós dois sentados nos banquinhos atrás do balcão com 2 xícaras de café forte. Jandira, ele começou, a voz mais rouca que o normal. Não sou um homem de rodeios, você me conhece. Estou ficando velho. Os olhos já não veem direito, as juntas doem no frio. O médico disse que meu coração não está dos melhores. Senti um aperto no peito. A ideia de perder seu Adelino, a única pessoa que tinha sido genuinamente boa para mim desde meus avós, era insuportável. Não tenho família, ele continuou. Nunca me casei, não tenho filhos, sempre foi só eu e esta tabacaria. Mas agora tenho você. Ele fez uma pausa, tomou um gole de café, me olhou nos olhos. Quero que você fique com a tabacaria quando eu não estiver mais aqui. Fiquei sem palavras. Nunca, nem em meus sonhos mais otimistas, tinha imaginado algo assim. Alguém confiando em mim a esse ponto, me dando uma chance real de futuro. Mas, seu Adelino, é seu negócio, sua vida inteira. Gaguejei sem saber como responder. E o que vou fazer com ele quando morrer? Levar para o caixão? Ele respondeu, com aquele humor seco que sempre tinha. Você cuidou deste lugar como se fosse seu. Transformou um negócio morrendo num sucesso. Merece ficar com ele. Lágrimas que não consegui conter escorreram pelo meu rosto. Não eram apenas lágrimas de gratidão, mas de algo mais profundo, a sensação de finalmente pertencer a algum lugar, de ter um futuro além da sobrevivência diária. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. Seu Adelino apenas assentiu, desconfortável com a emoção do momento. Terminou seu café, levantou-se e disse, como se estivéssemos apenas fechando mais um dia normal de trabalho. Amanhã vamos ao cartório para resolver a papelada. E assim, de um dia para o outro, me tornei a futura proprietária da tabacaria do Adelino. Continuamos trabalhando juntos, mas agora ele me ensinava mais sobre a administração, sobre os segredos do negócio que só o dono conhece. Comecei a me sentir não apenas segura, mas com propósito, com um lugar no mundo. Foi nessa época que conheci Josias. Ele era cliente da tabacaria. Vinha sempre comprar fumo para cachimbo nas quintas-feiras. Um homem quieto, de óculos redondos e cabelos já grisalhos nas têmporas, apesar de não ser tão velho, devia ter uns 35 anos na época. No início, mal notei seus olhares, seus pequenos gestos. Depois de tudo que tinha vivido, havia construído um muro alto ao redor do meu coração. Homens eram potenciais ameaças, não parceiros em potencial, mas Josias era diferente. Nunca tentou me tocar, nunca fez comentários inadequados, nunca me olhou como Jeremias e seus amigos tinham olhado, como um objeto a ser usado e descartado. Conversava comigo sobre livros,
Ele era contador e gostava de literatura. Perguntava minha opinião sobre o fumo que comprava. Tratava-me como uma pessoa, não como uma menina sozinha e vulnerável. Foi seu Adelino quem me alertou para as intenções dele. Aquele contador está interessado em você, menina, ele disse um dia, após Josias ter saído da loja. É um homem decente. Você devia dar uma chance a ele. A ideia me assustou. Depois do que tinha vivido com minha mãe e Jeremias, a simples ideia de intimidade com um homem me causava calafrios. Mas também havia uma pequena parte de mim, uma parte que ainda sonhava com algo parecido com normalidade, que se perguntava como seria ser amada de verdade, respeitada, valorizada. Demorei semanas para criar coragem, mas finalmente, numa quinta-feira como outra qualquer, quando Josias veio comprar seu fumo, aceitei seu convite para tomar um café depois do expediente. Fomos a uma cafeteria simples perto da tabacaria. Eu estava tão nervosa que mal conseguia segurar a xícara sem derramar. Josias deve ter percebido, porque falou a maior parte do tempo, me dando espaço, não fazendo perguntas muito pessoais. Me contou sobre seu trabalho como contador, sobre o pequeno apartamento onde morava sozinho desde que a mãe falecera, sobre o cachorro vira-lata que tinha adotado da rua. Falava com uma tranquilidade que aos poucos foi me acalmando, me fazendo baixar um pouco as guardas que mantinha sempre erguidas. Quando nos despedimos, ele apenas segurou minha mão por um momento, um toque leve e respeitoso. Gostei muito de conversar com você, Jandira, ele disse, sorrindo daquele jeito discreto dele. Podemos repetir na semana que vem, se você quiser. Eu quis. E na semana seguinte também. E na outra. Aos poucos, nossos encontros se tornaram parte da minha rotina. Sempre em lugares públicos, sempre terminando com aquele toque gentil na mão, nunca mais que isso. Josias parecia entender, sem que eu precisasse explicar, que eu precisava de tempo, de espaço, de paciência. Foi quase um ano depois do nosso primeiro café que permiti que ele me beijasse. Estávamos caminhando pela praça onde costumávamos nos encontrar. O sol de fim de tarde dourado entre as árvores. Ele parou de repente. Me olhou com aqueles olhos que já não me assustavam mais e perguntou, quase num sussurro: "Posso te beijar, Jandira?" Ninguém nunca tinha me pedido permissão antes. Ninguém tinha se importado com o que eu queria, com o que eu sentia. Esse simples ato de pedir, de esperar minha resposta, de me dar escolha, significou mais para mim que qualquer declaração de amor poderia significar. Assenti, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Seu beijo foi gentil, quase tímido, tão diferente da violência que conheci que quase chorei ali mesmo. Nosso relacionamento avançou lentamente, no ritmo que eu precisava. Josias nunca me pressionou por nada. Nunca exigiu explicações sobre meu passado nebuloso, sobre meus documentos obviamente falsos, sobre meus ocasionais pesadelos que me faziam acordar gritando. Um dia, quase 2 anos depois de nos conhecermos, criei coragem para contar parte da minha história a ele. Não tudo. Nunca contei a ninguém sobre Jeremias, sobre as fotos, sobre o que minha mãe me forçou a fazer. Mas contei sobre o alcoolismo dela, sobre o abandono do meu pai, sobre como fugi de casa ainda adolescente. Estávamos sentados na pequena sala do apartamento dele, o cachorro vira-lata deitado aos nossos pés. Falei olhando para minhas mãos, incapaz de encará-lo, temendo ver desgosto, rejeição, talvez até nojo nos olhos dele. Quando terminei, finalmente criei coragem para olhar para cima. O que vi nos olhos de Josias não foi pena, nem repulsa. Foi compreensão, respeito e algo mais. Algo que demorei a reconhecer como amor verdadeiro. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Jandira. Ele disse simplesmente. E então me abraçou. Um abraço gentil que dizia mais que 1000 palavras poderiam dizer. Naquela noite, pela primeira vez, permiti que um homem me tocasse por vontade própria. Foi assustador e libertador ao mesmo tempo, como se, finalmente, estivesse reclamando meu próprio corpo, curando antigas feridas, descobrindo que intimidade poderia ser algo belo, não violento. Josias me pediu em casamento 6 meses depois. Foi um pedido simples, sem grandes gestos. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu não gostava de chamar atenção, de estar no centro dos holofotes. Apenas me deu um anel modesto,
Disse que me amava e que queria passar o resto da vida comigo. Aceitei, com lágrimas nos olhos que, pela primeira vez em muito tempo, eram de alegria pura, não de dor ou medo. Nos casamos numa cerimônia pequena no cartório, apenas seu Adelino e alguns amigos próximos como testemunhas. Eu tinha 19 anos de verdade, 21 nos documentos falsos. Josias tinha 40, uma diferença de idade que algumas pessoas comentavam, mas que para nós nunca importou. Ele tinha a gentileza e paciência que eu precisava. Eu tinha a força e determinação que ele admirava. Nosso primeiro lar juntos foi um pequeno apartamento não muito longe da tabacaria. Não era luxuoso, mas era nosso, limpo, organizado, seguro. Pela primeira vez desde que fugi de Curvelo, tinha um lugar para chamar de lar que não era emprestado, temporário, condicional. A vida como esposa de Josias era tranquila, estável. Ele ia para o escritório de contabilidade pela manhã, eu para a tabacaria. Nos encontrávamos à noite para jantar juntos, conversar sobre o dia, simplesmente estar na presença um do outro. Nos fins de semana, às vezes íamos ao cinema, ou simplesmente ficávamos em casa lendo, ouvindo rádio, desfrutando da paz que ambos valorizávamos tanto. Continuei trabalhando na tabacaria, agora não mais como funcionária, mas como sócia oficial de seu Adelino. Ele estava ficando cada vez mais velho, as mãos mais trêmulas, a visão mais fraca. Aos poucos, fui assumindo quase todas as responsabilidades do negócio, enquanto ele se contentava em ficar sentado atrás do balcão, conversando com os clientes antigos. "Você salvou este lugar, Jandira?" Ele me disse uma vez, olhando ao redor da tabacaria, que sob meus cuidados tinha sido reformada, ampliada, modernizada. E de certa forma, me salvou também. "O senhor que me salvou, seu Adelino", respondi, a voz embargada de emoção. "Me deu uma chance quando eu não tinha nada." Ele apenas sorriu, daquele jeito discreto dele, e mudou de assunto. Nunca foi homem de expressar sentimentos abertamente. Em 1970, cerca de 5 anos depois da minha chegada em Belo Horizonte, seu Adelino faleceu pacificamente durante o sono. Apesar de estar preparada para essa perda, ele vinha definhando há meses, o coração cada vez mais fraco. A dor foi profunda. Perdi não apenas um sócio, um mentor, mas o homem que tinha sido mais pai para mim que meu próprio pai jamais foi. O homem que me deu uma segunda chance na vida quando eu mais precisava, que confiou em mim quando não tinha razão para confiar, que me ensinou não apenas sobre negócios, mas sobre dignidade, sobre bondade discreta, sobre construir uma vida que valesse a pena ser vivida. O funeral foi simples, como ele teria desejado. A tabacaria ficou fechada por 3 dias em respeito à sua memória. Quando reabri as portas, agora como única proprietária, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Não apenas de manter o negócio funcionando, mas de honrar seu legado, de continuar o trabalho que ele tinha começado. Os anos que se seguiram foram de crescimento lento, mas constante. A tabacaria prosperou sob meus cuidados. Mesmo com as dificuldades econômicas que o Brasil enfrentou nas décadas de 1970 e 1980, expandimos para produtos relacionados, cachimbos importados, charutos finos, acessórios para fumantes. Contratei funcionários, treinei-os pessoalmente, exigindo o mesmo padrão de excelência que seu Adelino tinha me ensinado. Com Josias, construí uma vida estável, segura, até mesmo feliz dentro do possível para alguém carregando tantas cicatrizes como eu. Nunca tivemos filhos. Os médicos nunca encontraram uma explicação para minha infertilidade, mas suspeitavam que o trauma físico e emocional da minha adolescência tinha afetado minha capacidade de conceber. No início, a ausência de filhos me entristecia. Sonhava em construir a família que nunca tive, em ser a mãe que minha própria mãe nunca foi. Mas com o tempo, aceitei que talvez fosse melhor assim. O ciclo de abuso que começou com minha mãe terminaria em mim. E tínhamos uma vida plena mesmo sem crianças, nosso trabalho, nossos amigos, um ao outro. Em 1975, compramos uma casa pequena, mas confortável perto da tabacaria. Era uma conquista enorme para mim. Uma menina que fugiu de casa apenas com a roupa do corpo, agora era proprietária de um negócio próspero e de uma casa própria.
Às vezes, deitada na cama ao lado de Josias, olhando para o teto do nosso quarto, me perguntava se tudo aquilo era real ou apenas um sonho do qual eu acordaria a qualquer momento, de volta ao inferno que tinha sido minha infância. Os anos foram passando e nunca mais tive notícias diretas de Curvelo, da minha mãe, de Jeremias. Era como se aquela parte da minha vida tivesse sido selada num compartimento à parte, uma porta que raramente ousava abrir. Josias respeitava esse silêncio, nunca insistindo em conhecer partes da minha história que eu não estava pronta para compartilhar. Até que, em 1985, quase 20 anos depois da minha fuga, recebi uma carta endereçada à tabacaria. Não tinha remetente, apenas o selo postal de Curvelo. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro, havia apenas um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Era um obituário de 1966. Faleceu ontem em sua residência Dorvalina Alves Medeiros, 42 anos, vítima de complicações de saúde. Deixa uma filha, Jandira, paradeiro desconhecido. Complicações de saúde. Uma forma educada de dizer que ela nunca se recuperou completamente do ataque com soda cáustica. Minha mãe tinha morrido apenas 1 ano após minha fuga. A notícia me atingiu de uma forma que não esperava. Não senti alegria, nem alívio, nem mesmo satisfação de algum tipo de justiça ter sido feita. Senti apenas uma tristeza profunda. Não pela mulher que me traiu da pior maneira possível, mas pela mãe que ela poderia ter sido, pela filha que eu poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Chorei naquela noite, nos braços de Josias, que não perguntou nada. Apenas me segurou enquanto as lágrimas lavavam décadas de dor acumulada. Chorei não apenas pela minha mãe, mas por mim mesma, pela menina que fui, pela inocência perdida, pelos anos que não poderiam ser recuperados. Nunca descobri quem me enviou aquele recorte, como me encontraram depois de tanto tempo. Talvez algum antigo vizinho, talvez até mesmo meu pai, se é que ainda estava vivo. Mas de certa forma, aquele pedaço de papel amarelado trouxe um tipo estranho de encerramento. Minha mãe estava morta. Qualquer chance de confronto, de explicações, de talvez até perdão, tinha desaparecido com ela. A vida seguiu seu curso. A tabacaria continuou prosperando, tornando-se uma instituição no centro de Belo Horizonte. Clientes vinham não apenas para comprar, mas para conversar, trocar histórias, manter viva uma tradição em tempos de mudanças rápidas. Josias e eu envelhecemos juntos, observando o mundo mudar ao nosso redor. Vimos o fim da ditadura militar, a redemocratização, a inflação galopante dos anos 80, os planos econômicos que nunca pareciam funcionar. Através de tudo isso, mantivemos nossa pequena ilha de estabilidade. A tabacaria, nossa casa, nosso relacionamento baseado em respeito mútuo e compreensão silenciosa. Em 2010, Josias adoeceu. Um câncer que começou no pâncreas e rapidamente se espalhou. Os médicos deram 6 meses, ele durou quase 1 ano, sempre lutando, não por medo da morte, mas, como me disse certa vez, para ter mais tempo com você, meu amor. Perdi meu companheiro de quase 45 anos numa tarde chuvosa de março. Estava ao lado dele quando partiu, segurando sua mão, agradecendo em sussurros por tudo que tínhamos vivido juntos. Foi uma morte tranquila, sem dor graças aos medicamentos, uma partida digna para um homem que viveu com dignidade. O luto foi profundo, mas não me destruiu. Depois de tudo que tinha vivido, sabia que sobreviveria também a essa perda. A tabacaria continuou sendo minha âncora, meu propósito. Aos 63 anos, poderia ter me aposentado, vendido o negócio, descansado. Mas o que faria com meus dias? A tabacaria não era apenas um meio de vida, era minha identidade, minha conquista, minha conexão com seu Adelino e tudo que ele tinha me ensinado. Os anos continuaram passando. O bairro mudou ao redor da tabacaria. Lojas antigas fecharam, dando lugar a franquias modernas. Vizinhos antigos partiram, novos rostos chegaram. Mas a tabacaria Jandira, rebatizada após a morte de seu Adelino, permaneceu. Um pedaço de história viva em meio ao progresso acelerado.
E assim, cheguei aos 76 anos, ainda atrás do mesmo balcão onde encontrei refúgio quando era apenas uma menina assustada, fugindo de horrores que nenhuma criança deveria conhecer. A vida não foi fácil, mas sobrevivi. Mais que isso, construí algo que vale a pena. Um negócio honesto, uma reputação respeitada, memórias de um amor verdadeiro. Quando olho para trás, para o caminho que percorri desde aquela noite terrível em que joguei soda cáustica na minha própria mãe e fugi na escuridão, não vejo apenas dor e traumas. Vejo também momentos de graça inesperada. Zuleide me encontrando na rodoviária, seu Adelino me dando uma chance, Josias me mostrando que o amor pode ser gentil e respeitoso. Talvez seja isso que aprendi depois de tudo. Que mesmo nas histórias mais escuras, há momentos de luz. Que mesmo nos caminhos mais difíceis, há mãos que se estendem para nos ajudar. Que é possível sobreviver aos piores horrores e ainda assim construir uma vida com significado, com dignidade, com momentos de beleza inesperada. Nunca voltei a Curvelo. Nunca procurei saber mais sobre o que aconteceu com minha mãe após o ataque. Se Jeremias foi preso por seus crimes, se meu pai ainda vive em algum lugar. Algumas portas é melhor manter fechadas, alguns fantasmas é melhor deixar descansando. Minha história não é bonita, não é inspiradora no sentido tradicional. É uma história de sobrevivência, de fazer o que é preciso, mesmo quando as escolhas são impossíveis. É uma história de cicatrizes que nunca desaparecem completamente, mas que com o tempo deixam de doer a cada movimento. Se há uma lição nisso tudo, talvez seja esta: que somos mais fortes do que imaginamos, que mesmo quebrados podemos nos reconstruir, que um ato de bondade, como o de seu Adelino me acolhendo quando eu não tinha nada, pode mudar o curso de uma vida inteira. E talvez, só talvez, que é possível encontrar paz mesmo depois do inferno, que é possível construir uma vida digna mesmo começando dos escombros. E assim os anos se passaram, como água entre os dedos. Agora, com 76 anos, ainda cuido da minha tabacaria todos os dias. Os jovens de hoje não entendem muito bem o valor deste lugar, com seus cigarros eletrônicos e celulares sempre na mão. Mas meus clientes antigos, aqueles que vêm aqui há décadas, sabem que este lugar é mais que uma loja. É um pedaço da história de Curvelo, um cantinho onde o tempo parece correr mais devagar. Depois que Josias partiu, a tabacaria se tornou ainda mais importante para mim. Não é apenas um negócio, é meu legado, minha história de superação. Cada prateleira, cada gaveta, cada cachimbo antigo na vitrine guarda um pedaço da minha jornada. Da menina assustada que fugiu de casa até a senhora de cabelos brancos que vos fala hoje. Nunca mais soube o que aconteceu com Jeremias depois daquele dia terrível. Às vezes me pergunto se ele continuou fazendo mal a outras meninas, se alguém conseguiu pará-lo. Quero acreditar que sim, que de alguma forma a justiça o alcançou, mesmo que tardiamente. Sobre meu pai, soube por um cliente de Curvelo que ele faleceu em 1998, em Sete Lagoas. Viveu até o fim com aquela outra mulher. Teve mais 2 filhos com ela. Nunca tentou me encontrar, pelo menos que eu saiba. Talvez tenha sido melhor assim. O que diríamos um ao outro depois de tanto tempo? Que perdão eu poderia oferecer a um homem que nos abandonou quando mais precisávamos dele? As cicatrizes do passado nunca desaparecem completamente. Ainda tenho pesadelos às vezes. Sonho com minha mãe, com Jeremias, com aquele quarto onde perdi minha inocência. Acordo suando frio, o coração disparado, precisando de alguns segundos para lembrar onde estou, que estou segura, que aquele tempo ficou para trás. Mas aprendi que cicatrizes também podem ser marcas de força. Cada uma delas me lembra que sobrevivi, que encontrei um caminho através da escuridão, que construí uma vida que vale a pena ser vivida, apesar de tudo. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 14 anos, assustada e desesperada, o que diria? Talvez apenas isto: vai doer, minha filha, vai doer muito, mas você é forte, mais forte do que imagina. E um dia, essa dor que parece que vai te matar, vai se transformar numa força que ninguém pode tirar de você. Minha história não é bonita, não é inspiradora no sentido tradicional. É uma história de sobrevivência, de fazer o que é preciso quando as escolhas são impossíveis.
Mas se ela puder ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, já terá valido a pena contar. Se você chegou até aqui, quero agradecer do fundo do meu coração. Não é fácil ouvir histórias como a minha. Sei que são pesadas, dolorosas. Mas você ficou, você ouviu, e isso significa muito para esta velha que já viu tanta coisa na vida. Você me deu o presente da sua atenção e eu sou muito grata por isso. Se gostou da minha história, deixe seu like aí embaixo e se inscreva no canal. E se você realmente assistiu até o final, me deixa muito feliz saber disso. Comenta aí, eu assisti até o fim, para eu saber que tem gente de verdade do outro lado da tela, ouvindo o que uma senhora como eu tem para contar. Ah, e entra no nosso grupo do WhatsApp também. O link tá na descrição do vídeo. Lá tem histórias de outras vovós como eu, mulheres que carregam cicatrizes invisíveis, mas que encontraram força para seguir em frente. Quem sabe você não encontra um pouquinho de si mesmo nessas histórias? A vida nem sempre é gentil, meus queridos. Às vezes, ela é cruel, injusta, dolorosa. Mas enquanto houver fôlego em nossos pulmões, há chance de recomeçar, de curar, de encontrar paz. Foi o que aprendi em meus 76 anos neste mundo, e é o que deixo com vocês hoje. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês.